Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é o momento para desacelerar, aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus traga esperança, direção e paz para a sua vida. Lembre-se, existem momentos em que o peso não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas das escolhas que fizemos, dos erros que cometemos e das lembranças que insistem em permanecer. Na reflexão de hoje, vamos entender como Deus lida com as nossas falhas e como Ele é capaz de restaurar aquilo que aos nossos olhos parece perdido. A reflexão de hoje está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Aqui nós lemos: Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, disse Jesus, alimente meus cordeiros. Esse momento acontece depois de Pedro ter negado Jesus, e não apenas uma vez, mas 3 vezes, em um dos episódios mais marcantes e dolorosos da sua história, quando o medo falou mais alto do que a fé e a pressão o levou a fazer exatamente aquilo que ele disse que nunca faria. E depois disso, o que restou não foi apenas o silêncio, mas o peso da culpa, a lembrança do erro e a sensação de que talvez não houvesse mais espaço para recomeçar. No entanto, quando Jesus encontra Pedro novamente, ele não começa com acusação, não traz à tona cada detalhe da falha e nem reforça aquilo que já havia acontecido, mas escolhe iniciar aquele encontro com uma pergunta muito simples, direta e profundamente restauradora. Você me ama? E é justamente nessa pergunta que tudo começa a mudar. Jesus não ignora o erro, mas também não permite que ele seja o ponto final da história. E ao fazer isso, ele nos mostra algo extraordinário sobre o coração de Deus. Deus não constrói o seu futuro a partir do seu pior momento. Ele constrói a partir do propósito que ele estabeleceu para a sua vida. Nós confirmamos isso quando lemos o que Davi escreveu em Salmos, capítulo 103, verso 12. Ali ele diz: De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Davi nos mostra que Deus não apenas perdoa, mas remove aquilo que nos separava dele. E é nesse ponto que a história de Pedro se conecta com a nossa história e com a nossa vida. Digo isso porque a maioria de nós carrega lembranças de decisões que gostaríamos de mudar, palavras que não deveriam ter sido ditas e momentos em que falhamos quando mais precisávamos acertar. E muitas vezes o maior peso não vem do que os outros pensam, mas do que nós mesmos sentimos. É a culpa que insiste, é a vergonha que permanece, é a sensação de que poderíamos ter feito diferente. Mas é aqui que a graça de Deus se revela de forma profunda. Porque Jesus não encontra Pedro para lembrá-lo da queda, mas para restaurar o seu propósito, mostrando que o erro não anulou o plano que Deus ainda tinha para a sua vida. Então nunca se esqueça, Deus não te define pelo seu erro, Ele te chama pelo seu propósito. Quando Jesus repete a mesma pergunta 3 vezes, Ele não está apenas conversando com Pedro, mas está reconstruindo aquilo que havia sido quebrado, restaurando a identidade de Pedro e conduzindo o seu coração de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Isso nos ensina que Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Ele não apenas apaga o erro, Ele reposiciona a vida e devolve o sentido ao caminho. Aquilo que foi destruído pela culpa pode ser reconstruído pela graça. Por isso, se existe algo que ainda pesa no seu coração, um erro que você carrega, uma lembrança que ainda dói, ou uma sensação de que você falhou, não permita que isso defina quem você é, porque o mesmo Deus que restaurou Pedro continua restaurando vidas hoje. Sempre existe recomeço quando Deus está presente. Se você quer hoje experimentar o perdão de Deus, se você quer hoje ser restaurado por Ele e recomeçar com um novo propósito,
eu convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque quando nos aproximamos do Senhor, encontramos oportunidades de recomeçarmos, encontramos a chance de novos recomeços, encontramos o perdão, encontramos a graça, encontramos a misericórdia. Obrigado porque o teu olhar não é um olhar de condenação, mas é um olhar de atração. E o que queremos, Pai, é te pedir nesta hora, que assim como o Senhor amou, perdoou, restaurou, ressignificou a vida de Pedro, pedimos-te que o Senhor também nos dê a graça de vivermos, a partir de hoje, uma nova realidade, uma nova experiência ao teu lado. Por isso, Pai querido, toma-nos em tuas mãos, tome as nossas falhas, tome, Pai, os nossos pecados e nos dê a força que precisamos para continuarmos olhando para frente, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá agora. Obrigado pela tua bênção e pelos teus cuidados. Toma a nossa vida nas tuas mãos e esta oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado, fortalecido, animado, abraçado por Jesus nesse momento de comunhão, de oração, eu convido você a deixar aí o seu like nesse vídeo. Convido você também a se inscrever em nosso canal. Convido você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas que precisam também receber essa palavra de carinho, amor e graça. Que Deus continue com você e com a bênção dele nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.